Bom, então a gente já viu algumas configurações da porta serial. Nesse vídeo eu vou tentar olhar um pouco mais do que significa, da parte prática, né, de ordem prática, o que significa quando a gente está usando um periférico, no caso a UART no Arduino Nano, tá? Estou dando exemplos aqui de Arduino Nano, cada Arduino tem seu hardware específico, tá? Então a gente já viu lá que se eu olhar o datasheet do Atmega 328, que é um microcontrolador utilizado pelo Nano, eu tenho um microcontrolador que tem o processador, né, o AVR, e tem os periféricos. E eu utilizo a UART como periférico para fazer a minha comunicação serial. Tá? Bom, o que significa usar um periférico? Lembra que eu havia comentado que quando eu uso um periférico, eu não demando poder de processamento do processador, eu deixo o processador livre para outras coisas. Então a gente vai tentar entender, ver na prática o que isso quer dizer, tá? E a gente vai ver com um exemplo, tá? O exemplo é o seguinte, então eu configuro minha porta serial para um valor bem baixo, né, para uma velocidade bem baixa, de 300 símbolos por segundo, né? E vou utilizar aqui qualquer pino. No caso aqui eu peguei o pino 2 do Arduino Nano, tá? Para ficar ligando e desligando. Então eu começo o código mandando um A, serial.write A, e depois vou pedir para ficar ligando e desligando o meu pino 2. Tá? Vamos ver o que acontece. A hora que eu executo esse código, eu vejo a seguinte coisa. Tá? Eu tenho no começo, primeiro código, o primeiro comando, a primeira função que vai ser executada é essa, serial.write A. Aí eu já vejo, né, que o meu A começa a sair lá na minha porta TX da porta serial. Tá? Isso daqui é um analisador de espectro, eu estou olhando porta TX e o pino 2. Veja que enquanto o A está sendo enviado, né, essa função do while de ficar ligando e desligando o pino 2 continua rodando normalmente. Tá? Eu não preciso esperar terminar a função, o envio do A, para que o while digital write 2 funcione. Ou seja, o Atmega ele não ficou travado nessa função. Tá? Ele pode seguir normalmente para essa função enquanto o A ainda está sendo transmitido. Então o A está sendo transmitido e o código continua rodando sem qualquer problema. Eu não precisei de qualquer processamento, poder de processamento do AVR para enviar esse A. Isso daqui são duas coisas que estão acontecendo independentes. Porque eu utilizo um periférico. Essa é a brincadeira de se utilizar periférico. Outra coisa que a gente viu, que eu acho legal a gente ver aqui, é que a UART ela tem um buffer de 64 bytes. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu consigo, o AVR consegue, né, eu consigo chamar essa função serial write a 64 vezes, né, só mandando 1 byte, tá? Sem que o meu código fique travado. Tá? Consigo mandar direto, né, num burst 64 bytes falando UART, se vira aí, manda esses bytes e eu não quero saber. É o que o AVR está falando. Tá? E o AVR continua fazendo outras coisas enquanto esses 164 bytes estão sendo enviados. Vamos ver novamente na prática como é que faz isso. Né? Então é um código, agora eu vou voltar para uma velocidade um pouco mais razoável, né? 9.600 símbolos por segundo, e vou fazer o seguinte código, né? Eu vou dar um for, né, 100 vezes, 100 vezes de serial.write e 100 vezes de mudar o pino, né? Ligar e desligar o pino. Se o pino estiver ligado, desliga. Se estiver desligado, liga. Vamos ver o que isso gera, tá? Bom, se eu olhar na saída do meu analisador digital, eu vou ver isso, né? Aqui em cima, na minha linha TX, eu vou conseguir identificar os 100 As enviados, porque eu vou executar 100 vezes esse serial.write, tá? E outra coisa que agora vamos ver o D2 que acontece. Vamos ver então, quer dizer, aqui eu tenho meus 100 As enviados pela linha porta serial. Porém, se eu olhar aqui no começo do meu código, eu vou ter isso daqui, tá? Fala, nossa, que coisa curiosa, né? Porque a linha D2 vai rápido, depois ela para, né? E a gente vai ver que tem a ver com buffer, tá? Vamos tentar entender, né? Bom, então vamos lá, vamos executar o for. O for, a primeira coisa, é um serial.write A, né? Isso daqui acabou de ser resetado o Arduino, tá?
Então, essa função está dizendo, o AVR está falando para o ART, manda um A. Então, a partir desse instante de tempo, o A começa a ser transmitido lá pela UART. Porém, né, aí eu já consigo mudar o pino, né, o pino 2 muda de posição. Essa função não é bloqueante, porque é uma UART, ela que vai tomar conta da transmissão. E se eu mandar um novo A, também não vou bloquear, porque eu tenho um buffer. Eu já tenho um caractere sendo enviado, agora eu vou colocar mais um. E não vai bloquear, porque quem está tomando conta até dar o 64 é o ART. Olha lá, já coloquei mais um A. E o código está rodando normalmente. E veja que nesse momento eu já tenho 4 bytes lá no buffer, né, da UART. E ainda o primeiro A não foi nem terminou de ser enviado. Bom, esse processo continua, tá? Aí eu mando 5, 6 e assim por diante. Quando eu chego lá no 64, né, veja que eu já mandei 64 As lá para o ART e o meu primeiro A ainda não foi enviado, não terminou de ser enviado nesse instante aqui, mas eu já tenho 64 bytes lá na UART para serem enviados. A partir desse momento, né, o buffer fica cheio, tá? O buffer da UART está cheio. Na verdade, eu coloquei aqui 65 porque conta o que está sendo enviado mais os 64 de buffer, tá? Então, nesse momento aqui, o buffer está cheio. A partir desse momento, aí eu já não consigo mais enviar bytes. A lógica do Arduino é o seguinte, quando eu chegar nessa situação, trava essa função, tá? Então, essa função ela fica travada até eu ter algum espaço lá no buffer. E isso só vai acontecer, né? Eu vou ter que ficar esperando até esse primeiro A for enviado. A partir do momento que esse primeiro A foi enviado, aí eu vou ter disponível lá no meu buffer mais um byte. Ok. Aqui, né? Então aqui eu consigo, a função não se torna mais bloqueada, e aí eu consigo mandar mais um A. Tá? Essa é a lógica. Veja que, se eu olhar, outra coisa que eu posso olhar, tá? Deixa eu voltar aqui, é na função inteira. Então veja, olha aqui, olhando agora para um cenário inteiro. Então aqui eu enchi meu buffer, né, de 64 bytes, aí a função serial.write ficou travada e ela só foi chamada cada vez que eu tinha um byte disponível, tá? Então essas transições aqui são indicações que eu tenho disponível um byte. Então foi para 63, colocou mais um, foi para 64 e o buffer ficou sempre cheio. Rodou até aqui. Opa, rodou até aqui, né? Então, quer dizer, a partir daqui eu já consegui mandar os meus 100 bytes, pelo menos para o ART, de forma completa, tá? E aí, daqui, desse instante de tempo até o final, são os 46, né, bytes restantes do 100, tá? Isso tudo aqui, né, isso que está sendo enviado, é tudo ao ART que está tomando conta. Meu processador aqui pode fazer o que ele bem entender. No caso aqui, a gente tinha selecionado um delay 1 segundo. Então, quer dizer, meu processador está no delay 1 segundo, enquanto a UART ainda está mandando bytes. Bom, espero que eu consiga ter passado a importância de se usar um periférico. Um periférico faz com que eu consiga rodar, processar mais coisas e fazer com que o processador fique mais desocupado para fazer coisas úteis. Tá? Essa é a lógica. Bom, o vídeo de hoje é isso. Espero ter passado alguma coisa. Se você viu algum erro, algum comentário, coloca no comentário para a gente melhorar a nossa discussão aí. Um abraço, pessoal.